Deixa eu ouvir aqui o Silvio Matheus. O Matheus, ele pode falar sobre o desenvolvimento da cidade, crescimento sustentável. Tudo isso você tem conhecimento, né? Você queria falar sobre isso? Tem alguma coisa que você quer? Eu queria falar algo importante. É bom você falar para você deixar aqui, ou se os caras aqui te engolem, não, viu? Hoje, pela manhã, a gente estava respondendo a um prefeito de Minas Gerais que nos fez uma indagação interessante. Eles vão montar o código de postura deles lá em Itamarandima, norte de Minas, e ele perguntou qual o limite mediante a liberdade econômica. E foi um assunto interessante. Ou seja, até o que eu posso regular que eu não vou interferir na liberdade econômica, que é exatamente o que ele falou. Eu acho que, por exemplo, é o mais completo absurdo você dizer o que uma banca de jornal é. Você pode dizer assim, o espaço que ela pode utilizar, o tipo de fluxo, mas o que ela vai fazer lá dentro é o problema dela, porque assim, você fere a iniciativa privada de criatividade. Fazer uma lei de 300 artigos é revestir o poder público como se nós somos gênios. Nós sabemos como a cidade vai se desenvolver e nós vamos dizer o que cada um tem que fazer. Por exemplo, eu entendo o aspecto sentimental, talvez por questão do food truck que você colocou. Há um CNPJ, porque é uma atividade individual. Peraí, nós estamos falando isso de limitar a liberdade econômica. E se eu quero montar uma rede de food trucks em Ribeirão Preto? Que eu disse. Por que eu não posso? Só fazer uma então pergunta. nós estamos misturando matéria social. Paga imposto? Então, que tem imposto diferente, que tem imposto diferente, tudo bem. Eu só vou deixar ele completar, eu queria... Então, não estou dizendo no caso específico aqui, mas eu acho que a questão é a seguinte, código de posturas, ele tem que ser o mínimo que gera problema para o cidadão. É lógico que uma matéria social, vamos deixar só o cidadão microempreendedor individual, ter o food truck. Isso é matéria social, isso não é código de postura, isso não afeta a vida dos demais. Então, eu acho que talvez a lei precise ter um enxugamento, né? Porque se Ribeirão é uma cidade linda, tem problemas, mas é uma das cidades mais bonitas do Brasil que eu conheço e rodo o país. E se ela conseguiu ser bonita, ser organizada, sem um código de postura, não é a lei que vai ser tábua de salvação. Eu tenho medo de uma lei complexa piorar. Porque aí nós vamos ter que ficar... Que não funcionar, limpa, né? E aí você ficar tendo que precisar de fiscais. Eu acho que assim, o código de postura ele vem para conter o abuso. Por exemplo, as calçadas irregulares é um problema sério, né? A colocação de material de construção em algumas áreas da cidade é um problema. Então, isso afeta a vida diretamente. Agora, a liberdade econômica surge. Por exemplo, o código de postura... A liberdade econômica... Você tem que ser preservada para que as pessoas possam investir. Eu queria ouvir você um pouco aí, que você colocou algumas situações que você foi direto no assunto e você não está aqui para brigar com ninguém. Eu não sou político, né? Então tem essa isonomia aqui. Eu não vejo problema de não ser. Acho que, aliás, essa conversa, eu não sou político, não pode eximir. Mas eu sou administrador público. A minha vida é me dedicar ao poder público, trabalho com isso, a minha vida toda escolhi por profissão, por vocação mesmo, só não faço política, escuto outras formas. Mas é interessante essa questão, por exemplo, do plano diretor e da mobilidade urbana, porque às vezes se coloca o incorporador, o proprietário como o vilão. Nós temos que lembrar que quem constrói as nossas cidades é a iniciativa privada. O poder público não constrói cidade nenhuma. Né? E aí o Brasil tem uma diferença de outros países como Estados Unidos, enfim, e até da Europa, aí o poder público atua mais, aqui nós estamos num intermediário e outros países é mais livre. Então, você pode usar da especulação imobiliária para melhorar a cidade também, ela não é um mal em si. Você pode permitir com que determinada edificação vá além de uma certa altura, ou que edifique mais, ou que exista a especulação, desde que haja sistemas de compensação. Então, eu acho que isso que é interessante entender, que o plano diretor também tem essa visão e a mobilidade para onde vai a cidade, mas que também a gente deva ter limites, sabe? Eu acho que também tentar resolver todos os problemas hoje, daqui 50 anos nós vamos estar fazendo piada sobre os termos que nós usamos hoje, como a gente estava fazendo antes de vir aí sobre leito carroçável, né? Que é o termo que está na legislação, sobre onde passam as carroças. Então, eu acho que às vezes você ter estruturas dinâmicas, é importante que o empreendedor possa vir com uma ideia, até de habitação popular, de locação popular, ou de que for que seja, e ele possa ter ambiente para discutir o seu projeto, não um conjunto de regra adequa ou não adequa. Eu acho que tem que pensar em planos diretores mais inteligentes. Sim, mas eu acho que o secretário pode colocar o seguinte, com relação a poder aumentar
além do limite, já existe uma lei permitindo que o cara faça e paga. Não, mas É só um exemplo do Então, eu uso acho da que isso- especulação imobiliária a bem do... essa- Eu acho que isso já está sendo... Vai estar sendo regulamentado. Você vai falar que tem uma questão interessante da mobilidade urbana, que se tudo der certo, o país vai crescer, a economia vai melhorar. E aí nós começamos a ter mais transporte individual. As pessoas, então, o transporte público tem esse desafio. Recentemente teve uma queda, Araraquara, São Carlos, que vivem crise do transporte público por falta de passageiros. Porque é uma cidade que tem uma mobilidade boa, né? E a moto você chega muito mais rápido. Então, o desafio do transporte público passa a ser isso, atrair passageiros. Atrair passageiros, esse é o Porque nome. Não ele dá pra precisa ter colocar qualidade, não é só... uns ônibus quentes, Mas desgramados, o cara não hoje consegue nem entrar, abrigo, amigo. Mas nem é- abrigo de ônibus nós temos hoje ainda. É um desafio, porque Nem abrigo. nós, Outra se a coisa, economia olha, melhorar, me o trânsito desculpa vai se piorar. cortar, São os brincadeira. estudos que Outra mostram vez, isso, aumentou Sandro. A pé tem até aumentado, mas um modal que me Não, eu duvido preocupa... que alguém anda a pé hoje em dia. Mas um modal que me Neguinho preocupa pega a é... moto ali e vai. Então, isso que eu ia falar, as mototáxi, motofaixas, Não tem. que é algo que Eu não é vejo. pouco contemplado em Ribeirão Preto, e que eu acho assim, é um transporte que atinge normalmente é o primeiro veículo que uma pessoa adquire, uma pessoa de baixa renda, é uma moto, e é um veículo perigoso, já pela sua própria essência, e nós temos pouca atenção às motofaixas, à regulamentação de local apropriado para a manobra dela, ou mesmo para estacionamento. Então, eu acho que a questão das motofaixas, por exemplo, mesmo no questão do pare, elas terem o espaço para ficar à frente dos veículos, como algumas cidades já têm, inclusive é meio de vida para muita gente. O serviço de entrega, né? Então, eu acho que, lógico, transporte público é o grande coração de um plano de mobilidade, mas eu acho assim, se algo que não foi bem contemplado são as motofaixas, o transporte de motocicletas, Isso aí. que precisa ter uma atenção por ser um transporte que ocupa menos espaço, então você consegue, pelo individual, mais gente, e pela própria questão de segurança, que Então, é um mas- modal Juliana, um pouco arriscado. levanta para